Claramente, os filmes de ação da década de 90 até hoje é bastante lembrado, seja pelas explosões, personagens ou pela história em si. Um desses filmes é O Demolidor, que é um verdadeiro clássico do gênero, sendo estrelado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Se você é fã desse filme, assim como eu, tenho certeza que gostaria de saber um pouco mais sobre os bastidores e algumas curiosidades incríveis. Então, confira agora algumas curiosidades e erros sobre O Demolidor. A ideia original do filme surgiu do escritor Peter Lenkov, que estava interessado em escrever uma história misturando policiais e congelamento criogênico. A Warner Bros. Comprou a ideia dele em 1988, mas o roteiro foi modificado por vários escritores. Um desses escritores chegou a comentar que o filme seria totalmente voltado à ação, sem nenhum tipo de humor. O filme foi dirigido por Marco Brambilla, que de certa forma não tinha nenhuma experiência em produções desse gênero. Na verdade, esse foi o seu primeiro filme. Marco havia dirigido apenas comerciais para a televisão, e sua escalação para o projeto veio logo após Riquinho, filme no qual ele iria ser o diretor, mas por conta do orçamento isso não aconteceu. Mais tarde, o produtor Joel Silver acabou chamando ele para dirigir O Demolidor. Apesar de Stallone e Snipes terem se desempenhado muito bem interpretando seus personagens, inicialmente outros dois grandes atores que estavam fazendo bastante sucesso na época foram cogitados para os papéis. Steven Seagal iria protagonizar o filme, enquanto Van Damme seria o vilão. No entanto, Van Damme não gostou da ideia e só aceitaria estar no projeto caso o estúdio trocasse ele de lugar com Steven. No final, ambos não participaram pois não queriam viver um vilão. Quando foi oferecido o papel de John Spartan a Sylvester Stallone, ele inicialmente tinha recusado, porém, um tempo depois, ele acabou mudando de ideia e decidiu estrelar o projeto. Como ainda não tinha outro ator em mente para interpretar Simon Phoenix, Stallone tentou convencer Jack Chan, mas o mesmo também recusou. Apesar de ser um grande amigo de Stallone, Jack afirmou que o público chinês não iria gostar de vê-lo interpretando um vilão. Mas apesar dele não ter participado do filme, ele foi referenciado nessa cena. Onde aprendeu a brigar assim? Nos filmes do Jackie Chan. Até mesmo Wesley Snipes não queria interpretar o vilão. O ator só aceitou participar depois que o diretor e o produtor Joel Silver o visitaram no set de seu filme Sol Nascente e o convenceram a aceitar o papel. Com certeza, uma das coisas que chama bastante atenção em seu personagem é o seu visual, que de certa forma não agradou o ator. Ele, por exemplo, odiava o cabelo loiro, que consequentemente foi raspado após as filmagens. Além disso, o ator também improvisou algumas falas, principalmente nessa cena, onde ele fala em espanhol. Segundo a produção, isso ficou bem interessante, já que reforçava seu desprezo pela autoridade. A atriz Lori Pitt, conhecida por participar de Caçadores de Emoção, foi originalmente escalada para o papel de Lenina. Inclusive, ela chegou a trabalhar algumas semanas no projeto, mas Sandra Bullock foi trazida depois que a atriz e os produtores tiveram um desentendimento. Segundo Joel Silver, houve diferenças criativas. Já a atriz afirma que não teve um bom relacionamento com Stallone, dizendo que os dois eram como óleo e água. A Warner Bros., que era a distribuidora do projeto, não gostou nem um pouco da primeira exibição do filme. Com isso, eles contrataram um editor para cortar algumas cenas que eles acharam desnecessárias. Na versão original, John iria encontrar sua filha morando no subsolo. Ela inclusive pode ser vista no final do filme nessa cena. Além disso, várias cenas de Simon também foram cortadas por conta da violência. Grande parte das filmagens ocorreram em Los Angeles. No entanto, infelizmente, o filme sofreu muitos atrasos, já que a programação original era de 72 dias, mas chegou a 112 dias. Tudo isso porque Stallone ficou fora das gravações devido a uma lesão. Fora isso, eles também enfrentaram problemas com chuvas, estúdio danificado e membros da equipe que foram trabalhar em outros filmes. Por conta disso, o orçamento que era de 45 milhões passou a custar 77 milhões. Felizmente, o filme arrecadou mais de 59 milhões de bilheteria.
Uma das cenas mais marcantes do filme mostra John sendo congelado. Nos bastidores, Stallone mencionou que estava bastante apavorado com a cena, principalmente porque ele iria manter a respiração enquanto a água cobria seu corpo. No total, levou 5 horas para a cena ser gravada, e o ator afirma que foram as piores horas que já teve em um set de filmagem. Já quando a cena mostra o personagem congelado, aquilo tudo era um boneco bastante detalhado por sinal, que foi desenvolvido pela empresa dos ex-alunos de Stan Winston. Além de fazer um boneco idêntico a Stallone, eles também criaram todos os prisioneiros, incluindo o boneco representando o personagem Simon Phoenix, na cena final quando ele perde a cabeça. Stallone gostou tanto de seu boneco que decidiu no final das filmagens colocar no restaurante Planeta Hollywood, lugar no qual ele é um dos sócios. Um dos maiores mistérios desse filme é o método das 3 conchas para se limpar no lugar do papel higiênico. Aparentemente, a ideia das 3 conchas surgiu quando o roteirista Daniel Waters ligou para seu amigo pedindo ideias para um banheiro futurista. O amigo, que por coincidência estava no banheiro, diz que ele tinha uma bolsa com conchas apenas para decoração. Daí surgiu a ideia desse novo método. De acordo com Stallone, as 2 primeiras conchas são usadas para prender e puxar os resíduos, enquanto a terceira é usada para se limpar. Como o filme trata de relações futuristas, o Demolidor previu que Arnold Schwarzenegger entrasse na política, e claramente eles acertaram. Em uma cena quando John está conversando com Lenina, ele descobre que Arnold foi presidente dos Estados Unidos. Ele não era ator quando você... Peraí, ele foi presidente? Foi. No início dos anos 2000, ele de fato assumiu o cargo de governador da Califórnia. Apesar de no filme mencionar que ele foi o presidente, na realidade Arnold não pôde concorrer à presidência por ter nascido fora dos Estados Unidos. Havia algumas ideias malucas para a briga entre Stallone e Snipes. Uma ideia seria vê-los lutando entre si enquanto pegavam fogo. Isso obviamente nunca aconteceu, mas a luta final entre os dois foi coreografada pelos próprios atores. Ainda falando sobre as lutas do filme, uma coisa que chamou bastante a atenção da equipe foram os movimentos realizados por Snipes, que segundo eles eram muito rápidos. Por conta disso, Snipes teve que ser solicitado a diminuir a velocidade, para que seus movimentos pudessem ser vistos com mais clareza. O filme ganhou algumas premiações, sendo elas melhores trajes, melhores efeitos especiais, melhor filme de ficção científica e melhor vilão. Além disso, o projeto também gerou muitas outras coisas, como por exemplo, brinquedos, jogos, pinball, quadrinhos e novela. Nos últimos anos chegou a ser bastante comentado se haveria uma continuação. Então, em maio de 2020, o ator Sylvester Stallone confirmou que uma sequência está em desenvolvimento. Agora vamos a alguns erros do filme. Lembrando que não quero desmerecer esse clássico, e sim destacar algumas falhas e detalhes de produção. No começo do filme, quando Simon usa uma faca para furar os barris de gasolina, repare que sua mão e o objeto ficam cobertos pelo líquido, mas quando corta a cena e ele a coloca em cima da mesa, ambos estão secos. Na cena em que John vai atrás de Simon, ele tenta dirigir o carro da polícia. No entanto, ele não consegue. Repare que John troca de lugar com Lenina, mas quando eles entram no carro, magicamente John desaparece e reaparece no veículo. Quando Simon sai pela primeira vez, ele se dirige a um computador e a polícia vem para prendê-lo. Repare que na cena ele pega um dos policiais e o empurra em direção a uma vidraça, mas nessa cena repare que o vidro está intacto. Durante o começo do filme, os dispositivos colocados no corpo de John acabam mudando de posição nas próximas cenas. Aqui, por exemplo, aparece do lado esquerdo, mas nas cenas seguintes estão do lado direito, dando a entender que a cena foi invertida na pós-produção. No final do filme, quando John joga a pílula criogênica no chão, ele está a poucos passos de Simon. No entanto, quando ele salta e agarra o suporte, ele é visto muito mais longe. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Fazendo isso, você ficará por dentro dos novos vídeos e me ajudará muito aqui na plataforma. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.